para começar, a gente tem essa questão 1. Então, nós temos o seguinte. O gráfico mostra a variação percentual do valor do produto interno bruto, que é o PIB do Brasil, por trimestre, em relação ao trimestre anterior. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi o... Aí ele vai dar as opções aí, né? Então, qual foi o trimestre que o Brasil teve o maior valor do PIB? Então, atenção ao texto aqui, ó. A pegadinha ocorre aqui porque muita gente não presta atenção ao texto. O gráfico, ele mostra o quê? A variação percentual, né, do valor do PIB. Tranquilo? O que a gente quer, o que ele pergunta é o seguinte: onde foi o maior valor do PIB? Certo? Esse gráfico aqui, ele não tem os valores do PIB. Ele tem as variações percentuais. Quanto foi que aumentou ou diminuiu percentualmente, né? Se foi 1,87%, se foi 2 e tanto, beleza? Então ele vai dando isso aí. Então, o que aconteceu aqui? Vamos tentar entender esse gráfico. No primeiro trimestre, né, o Brasil aqui, o PIB do Brasil veio numa queda de menos 1,92% do valor anterior que ele estava. No segundo trimestre, aí o Brasil subiu 1,87% do valor anterior. Depois subiu para 2,57%. No quarto trimestre de 2009, em relação ao valor anterior, subiu 2,45%. No primeiro trimestre de 2010, em relação ao trimestre anterior, subiu 2,19%. E assim vai. Aqui vai subir 1,59%, aqui 0,39%, depois 0,75% e depois 1,1%. Bom, para ficar mais claro ainda, né, o que a gente vai querer aqui, eu vou dar um exemplo com um valor. Imagine que no primeiro trimestre a gente tenha que o PIB do Brasil foi R$1.000, beleza? Claro que foi bem mais, foi na casa do quase 3 trilhões, né? Mas vamos fazer só uma suposição aí. Então suponha que no primeiro trimestre de 2009 a gente tem R$1.000 no PIB. No segundo trimestre a gente vai ter quanto? A gente vai ter esses R$1.000, né, mais 1,87%. Que daria, não vou fazer essa conta, mas daria aí, eu já coloquei pronto, né, 1.018. No próximo trimestre, a gente iria para 1.044. Por quê? Porque subiu 2,57%. No outro trimestre, vai para 1.070, porque subiu 2,45%. E assim vai. Se você olhar, os valores percentuais são positivos. Então, de trimestre a trimestre, com exceção do primeiro, a gente sempre tem um pequeno aumento aí percentual, né? Então, aí você chegaria no último trimestre, no primeiro trimestre de 2011, com 1.136,38, certo? Ou seja, onde é que a gente tem o maior valor do PIB, como a questão pede? A gente tem o maior valor do PIB aqui, no último, né? No primeiro trimestre de 2011. Por quê? Porque o maior valor vai estar no final, já que só teve aumentos, né? Se tivesse decréscimo, a gente ia ter taxas negativas aí, como a gente tem no primeiro trimestre. Mas depois disso, depois do primeiro trimestre de 2009, só houve aumentos. Então, se só houve aumentos, então o maior valor vai estar lá no final, beleza? Então, a alternativa correta a se marcar, né, é letra E, né? Então, essa daí muita gente ficou assim, meio perdido nessa, pensando que ia ser aqui no terceiro trimestre de 2009, né? Mas não. Prestem bastante atenção ao texto, né? Isso aqui representa a variação percentual. Vamos lá, vamos para as próximas questões que eu separei. Questão 2, ela vem lá daquele simulado que a SEDUC divulgou, né?
que é o Enem Mix. Então, diz o seguinte, ó, uma loja anunciou a venda de um smartphone, dando aos seus clientes o direito de optar por uma das seguintes formas de pagamento: à vista, no valor de R$ 860, ou em duas parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. A taxa de juros mensal cobrada na segunda forma de pagamento é... Então, o que eu vou atrás aqui é a taxa de juros mensal, né? Vamos lá, vamos aqui interpretar. Então, a gente tem dois modelos de pagamento. O primeiro, você paga R$ 860 à vista. Aí eu representei dessa forma. No tempo zero, que é à vista, né, você paga 860. Ou você pode pagar, né, em duas parcelas de 460. Então, no tempo zero, que é à vista, você paga 460. Com um mês depois, você paga mais 460. Beleza? Então, qual é a taxa de juros, né, aplicada aí nessa segunda maneira, né, de fazer aí o parcelamento da compra? Vamos ver aqui. Nesse segundo momento aí, na segunda forma de pagamento, perceba que só falta R$ 400 para o cara conseguir comprar à vista, né? Se ele tem coragem de pagar 460 à vista, se ele tivesse mais R$ 400, ele daria para comprar esse cara aí, esse smartphone, beleza? Mas ele não tem, então ele parcelou. Então o que ele pagou à vista, o que ele pagou sem juros foi 460. E os juros foi botado aonde? Foi induzido aonde? Os juros foi colocado em cima dos 400, né? Quer dizer que nesse modelo de financiamento aí, né, R$ 400 daqui a um mês vale 460. Então, os juros embutidos aí, de 400, passando um mês, chega a 460, os juros embutidos aí foi de R$ 60. Beleza? Então, para você calcular a taxa de juros, basta você pegar a quantidade de juros cobrada, né, e dividir pelo valor que era antes dessa cobrança. Então, o que você vai fazer aqui? A taxa de juros vai ser sempre os juros cobrado, né, dividido pelo valor, né, que foi embutido esses juros. Então, você vai pegar 60 e dividir por 400. Bom, você tem aí uma fração, você pode colocar isso aí como sendo um denominador de 100, né? Para embaixo ficar um 100, para aqui embaixo ficar um 100, eu posso dividir em cima e embaixo por 4. E aí, se eu dividir isso por 4, a gente vai ter 60 sobre 4 dá 15 e 400 sobre 4 dá 100. Portanto, a taxa de juros é 15 por 100. Em outras palavras, 15%. Né? Então, é isso que é cobrado de juros nesse segundo modelo aí. Questão 3, também do Enem Mix, né? A seguir temos a tela de um quadro pós-moderno, um quadrado cujos lados medem 2 metros, né? Deseja-se pintar o quadro nas cores cinza e preta, como descrito na figura. Se a pintura na cor preta custa R$ 100 por metro quadrado e a pintura na cor cinza custa R$ 200 por metro quadrado, qual será o custo total de pintura do quadro? Vamos lá. Bom, tá aí o quadro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui e o que eu fiz nessa figura? Eu separei aí, né, em triângulos. Então, se você olhar bem essa figura aí, eu posso dividir em triângulos. Então, por exemplo, o que eu fiz na figura à direita aí, ó, eu tracei aqui esse segmento, né, e tracei esse aqui. E aí, se você olhar a figura, eu tenho aí vários triângulos e todos eles têm base 1 metro e altura 1 metro. Todos esses triângulos que a gente tem nessa figura aí tem a mesma área, né? Bom, esses triângulos aí, a gente vê o seguinte, a gente tem quantos triângulos cinzas?
1, 2, 3, 4, 5. Cinza não, desculpa, preto, né? E quantos cinzas? 3 cinzas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Já que a área de todos esses triângulos é a mesma coisa, vamos calcular a área de um deles. Bom, a área de um deles eu chamei de A. Então, quem é que vai ser a área de um triângulo? A área de um triângulo é sempre a base vezes a altura sobre 2, né? A base é 1, a altura também é 1. Então, a área desse triângulo aí vai ficar sendo 1 vezes 1 sobre 2. E 1 vezes 1 sobre 2 é 1 meio, né? Então, a gente vai ter aí a área de cada cara desse aí como sendo 1 meio de metro quadrado. Ok. Aí ele fala bem aqui, né? Que a parte preta custa R$100 por metro quadrado. Então quer dizer que quanto é que eu vou gastar para pintar isso aí, né? Da área preta. Então vai ser o quê? 5 vezes 1 meio de metro ao quadrado, né? Porque já que são 5. Se você olhar aí, são 5. Vou até numerar aqui, ó. 1 aqui, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 triângulos com essa área aqui. Então isso aí vai dar 5 vezes 1, aí vai ficar com 5 sobre 2 metros quadrados de área preta. E qual vai ser a área cinza? 3 vezes 1 meio, né? Por quê? Porque a gente tem, ó, tá aqui 1, 2, 3 triângulos cinzas. Então por isso que eu coloquei aqui 3 vezes 1 meio, porque cada triângulo desse tem área 1 meio. 3 vezes 1 meio dá 3 meios. Então eu tenho a área preta e tenho a área cinza. Aqui é cinza, eu errei aqui, né? Aqui é a área cinza. Cancela aqui, né? Bom, então a gente tem a área preta que dá 5 meios e a área de cinza 3 meios, certo? E qual vai ser o custo? Bom, agora é só multiplicar, né? Se eu gasto R$100 para a área preta, então eu vou pegar 5 meios vezes 100, mais 3 meios vezes 200, que é o que eu gasto para a área cinza. 5 meios vezes 100, o que é que você vai fazer? Pega esse 100 e divide por 2, que dá 50, vezes 5 dá 250. E 3 meios vezes 200 vai dar 300. 250 com 300 dá 550. E aí a alternativa correta é a letra A. Bem fácil isso daí, tranquila demais. Só precisa saber calcular a área de um triângulo, né? Questão 4. Um jardim foi projetado de acordo com o desenho da figura a seguir, onde mostra um retângulo circunscrito em 2 círculos tangentes. A região representada da cor cinza será gramada e é formada por 2 círculos cuja área é igual a 72 pi metros quadrados. Dessa forma, determine o perímetro do retângulo. Lembrando logo, adiantando aqui, que o perímetro do retângulo é a soma dos seus 4 lados. Ok? Então vamos lá, o que é que ele diz aí? Bom, a gente tem 2 círculos, né? Eu vou chamar de R, o raio desses círculos. Os 2 círculos devem ter o mesmo raio. Bom, relembrando aqui que para calcular a área de um círculo, você usa a formazinha π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aí, a área cinza corresponde a 2π vezes o raio ao quadrado. Ok? E esse 2π vezes o raio ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 72, ó. Por quê? Ele diz bem aqui, ó. Essa região cinza é formada por 2 círculos com essa área aqui, ó. Então, 2 círculos tem essa área e o valor vai ser 72π. O que eu faço aí? Eu posso cancelar os π dos dois lados. Perceba que tem o π desse lado aqui e tem o π desse lado. Então, cancelando, a gente fica assim. Então, 2r ao quadrado igual a 72. Pega esse 2, passa dividindo para o outro lado. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 36. Então, um r ao quadrado que dá 36, esse r só pode ser o 6. Então, o raio desses círculos aí vale 6.
Beleza. E agora fica fácil determinar os lados do retângulo que eu quero o perímetro, né? O que eu vou fazer, ó? Perceba na figura aí, ó, que a gente tem que o comprimento do retângulo são quatro raios, né? Cada raio mede 6. Então, o comprimento aí do retângulo vai medir 24. Tanto na base quanto lá em cima também, né? Beleza. Da mesma forma, você pode pensar assim, ó. A altura do retângulo é 2 raios. Cada raio é 6. Então, a altura do retângulo vai medir 12. E aí, o perímetro vai ficar fácil. Vai pegar o comprimento aqui de baixo e lá de cima. Então, 24 com 24 vai dar 48 e 12 com 12 vai dar 24. 48 com 24, 72. Então, o perímetro desse retângulo é 72 e a alternativa correta é a letra C. Vamos lá. Questão 5, também do Enem Mix, né? Ele diz o seguinte, ó. Admita que, para escovar os dentes, seja necessário, em média, 1 litro de água. Isso é uma média que ele está fazendo, né? Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros. Ou seja, havendo um desperdício de 10 litros. Considere uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em 365 dias, o desperdício de água dessa família em litros será igual a quanto? Perceba que já os valores já são altos aí, né? Na casa aí, o menor aí é 21.000 litros de água, 21.900. Vamos ver lá. Então, vamos aqui, como é que a gente faz isso? Basicamente, aqui você vai usar só multiplicação, né? Primeira coisa, tem 4 pessoas na família. Se eu fizer 4 vezes 3, por que 4 vezes 3? Porque cada pessoa vai escovar 3 vezes. Então, 4 vezes 3 vai dar o número de escovações por dia. Beleza? Agora, pega esse número e multiplique por 365. Então, 4 vezes 3 é o número de escovações por dia. Se eu multiplicar por 365, eu vou ter quantas escovações vai ter em um ano, né? E se eu multiplicar esse valor aí por 10, por que por 10? Porque cada escovação, ele está supondo que vai haver um desperdício de 10 litros. Ok? Fazendo essa conta aí, 4 vezes 3 vezes 365 vezes 10, a gente vai encontrar aí, como a Marinalva colocou no chat, 43.800 litros de água desperdiçada, né? Tá aqui, alternativa B. Tá aí, beleza. Próxima questão. Questão 6. Quando se pede o algarismo das unidades de uma soma, não é necessário realizar tal operação por completo, né? Uma vez que o comando da questão foca apenas no algarismo das unidades. Por exemplo, a soma 1 mais 10 mais 210 mais 1.283 é igual a 1.504. Apresenta o algarismo das unidades igual a 4. Note que, se somarmos apenas o algarismo das unidades de cada termo da soma, teremos 1 mais 0 mais 0 mais 3, que é igual a 4. O mesmo algarismo das unidades. Com base nesse fato, podemos inferir que a soma 2 fatorial mais 4 fatorial mais 6 fatorial mais 8 fatorial mais aí vai até 2019 fatorial. Tem como algarismo das unidades o número qual, né? Qual é a soma do algarismo das unidades dessa soma aí? Bom, o que ele está falando aqui, simplificando as coisas, é que se você quiser saber o algarismo das unidades de uma certa soma de números, você não precisa fazer a soma, você só precisa somar os algarismos das unidades desses números. No caso aí dá 4. Então o algarismo das unidades do resultado disso aí também vai ser 4, né? Está dizendo isso, ó. O algarismo das unidades do resultado, com certeza, vai ser somente a soma desses caras aqui, né?
Beleza. Se passar de 10, você pega o algarismo das unidades do resultado, certo? Só que ele quer que você faça uma soma maior, né? Claro também que ele quer que você faça o seguinte. Calcule quanto é 2 fatorial, 4 fatorial, 6, 8, 10 e assim vai. Até chegar a 2019. Ok? Quando você somar tudo, o algarismo das unidades vai ser quem? Só relembrando aqui, o que é esse fatorial, né? Essa exclamação aí? Você vai pegar o número e multiplicar por todos os seus antecessores naturais, né? Então, por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que dá 24. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa conta, vai ser 720. O 8 fatorial vai dar 4.320. E assim vai, né? O que acontece, né? O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. A partir do 5 fatorial, vou botar até aqui em cima. A partir do 5 fatorial, o resultado, né, sempre vai terminar em 0. A partir do 5 fatorial, o algarismo das unidades sempre termina em 0. Por quê, né? Se você observar, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você olhar esses fatores aqui, aparece o 5 e aparece o 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, nessa multiplicação aqui, vai ter um fator 10 para ser multiplicado. E quando você multiplica por 10, qualquer número, né, natural, vai aparecer um 0 no final. Faça essa experiência. 213 vezes 10. É só você pegar o 213 e botar um 0. Qualquer número vezes 10, o resultado final vai aparecer um 0. Isso acontece também com 6 fatorial. Ó. 6 fatorial tem um fator 5 e 2. Então, vai ser, no final, um 0. O 8 fatorial também, ó. No final, vai ser um 0. E a partir do 5, todos vão terminar em 0. Beleza? 5 fatorial termina em 0, 6 fatorial, 7, 8, 9, 10, 11. Qualquer número fatorial, a partir do 5, termina em 0. Né? Então, se eu quero somar o algarismo das unidades dessa soma aqui, né? Se eu quero achar dessa soma aqui, o 2019 fatorial também vai terminar em 0. E mais de um 0, né? Depois a gente comenta isso aí. Então, se eu pegar e fizer essa soma aí, somente dos algarismos das unidades, o que é que vai importar aqui, na verdade? Os outros tudinho, né, com exceção desses dois, não vai terminar em 0. Esse aqui é o 4 fatorial e esse aqui é o 2 fatorial. O restante tudinho termina em 0, não importa. Então o que você vai fazer só? Somar o 4 com 2, que dá 6. E pronto. Esse é o algarismo das unidades. Tranquilo? Letra B. O resto tudo é 0, né? Você vai somar uma infinidade, um bocado de 0 aí. Ok. Alguma pergunta sobre isso? Acho que foi claro, né? Vou apagar aqui, só vai ficar bonitinho. Tranquilo, vamos lá. Questão 7. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. 4 meninos, né? Ou 4 meninas, ou variando aí o sexo. Qual a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Bom, vamos lá. Então, você vai ter 4 filhos, né? A mulher vai ter 4 filhos. E o sexo, claro, pode variar. Ele quer saber a probabilidade de a gente ter 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então, 2 de cada, né? Vamos lá. Então, como é que você pode fazer uma questão dessa? Você pode fazer na marra essa questão, né? Você pode ver todas as possibilidades
de sequência de filhos para nascer. Então, eu listei aqui todas as possibilidades, né? O primeiro filho, o segundo, o terceiro e o quarto. Essas são as sequências possíveis, né? Então, você tem, por exemplo, aqui na primeira sequência, 4 meninos, 3 meninos e uma menina. Aqui na outra sequência, você tem 2 meninos primeiros, aí uma menina, depois outro menino, e assim vai. Eu listei aqui todas, né? Aqui estão 16 casos possíveis, né? E não existe mais, com 4 sexos, né? 16 casos possíveis. Tranquilo? Bom, só que eu quero, né, que nasça 2 meninos e 2 meninas. Desses 16, quantos acontece isso, né? Então, acontece aqui, ó, os 2 primeiros ser menino e as 2 últimas serem menina. Acontece também aqui, masculino, feminino, essa sequência. Acontece aqui, aqui, mais aqui e por último aqui. Então você tem 6 casos favoráveis a acontecer o que ele pediu na questão. Então a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que são 6, dentre o número de casos possíveis, que são 16. Beleza? 6 sobre 16, você simplifica todo mundo aí por 2, dá 3/8, e a alternativa correta é a letra, cadê 3/8? A letra D. Beleza? Bom, aí, claro, como é que faria essa questão fazendo outro tipo de conta sem listar, né, todas essas possibilidades? Até porque se fosse, por exemplo, 5 meninos, né, 5 filhos, isso aí a gente ter 32 casos. Se fosse 6, né, claro que eu acho que não vai ter esse problema, porque eu acho que não vão botar pessoas tendo 6 filhos, mas suponha que tenha, seria 64 casos possíveis. Então, como é que você acharia esse número de casos possíveis sem fazer essa listagem? Você faria assim, ó. Você tem 4 filhos, né? E quantas possibilidades há para o primeiro filho? 2. Dois sexos possíveis, o masculino e o feminino. Aqui também 2, aqui também 2, aqui também 2. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, que é justamente os casos possíveis, certo? E como é que você acharia esses 6 aqui, que é os casos favoráveis? Bom, as sequências favoráveis são todas as sequências possíveis com 2 letras M's e 2 letras F's, né? Isso aqui é a permutação com repetição, com 2 M's e 2 F's, né? Você representa assim, ó. A permutação, para quem quiser relembrar aí, dê uma olhada. Permutação com repetição. Permutação com 4 objetos, sendo que tem 2 M's e 2 F's. Isso aqui nada mais é do que 4 fatorial sobre, aí embaixo aqui você coloca o número de repetições. 2 fatorial aqui, 2 fatorial aqui. Beleza? Então isso aqui, se você fizer essa conta, né, dá 6. Porque é 24 em cima sobre 4. Dá 6. Beleza? Se fosse um caso maior, né, se fosse, sei lá, mais, por exemplo, fosse um cachorro que dá mais filhos, sei lá, dá mais cachorros, né? Tem cachorros que dá 10, aí seria 1024 possibilidades de sequência possível, por exemplo. Certo? Então, é isso aí. Questão 8. Na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, foi de 80 centímetros. Além disso, informa que a medida real da maior circunferência da Terra, que é a linha do Equador, é de aproximadamente 40.000 quilômetros. A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda, né? Em outras palavras, ele quer saber o seguinte: 40.000 quilômetros é quantas vezes maior do que
80 centímetros. Esse valor em referente a isso é quantas vezes maior, né? Bom, vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você tem uma coisa de 2 metros, suponha que uma coisa meça 2 metros, e você tem uma outra coisa de, sei lá, 6 metros. 6 metros é quantas vezes maior do que 2 metros? Para você responder isso, basta você pegar a medida maior e dividir pela medida menor, desculpa, tô ficando doido. Você pega a medida maior e divide pela menor. Se você fizer isso, você vai ver quantas vezes a medida maior é em relação à menor. No caso aqui, ó, o que você faz? Cancela o m com m, 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Eu coloquei um caso aqui muito simplório. Mas no caso da Mafalda aí, o que você vai fazer? Mesma coisa, você vai dividir 40.000 quilômetros por 80 centímetros. Ok? Aí você tem que ter cuidado o seguinte, ó. A unidade aqui de cima está quilômetro e embaixo está centímetro. Você tem que fazer uma equivalência. Para você poder cancelar, né, você tem que deixar na mesma unidade de medida. Então vamos pegar o seguinte, a parte de cima aqui nós vamos transformar em centímetros. Só que vamos transformar de maneira devagar, né? Todo mundo sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então essa parte de cima aí, a parte de cima, você vai acrescentar mais 3 zeros, né? Porque você vai multiplicar por 1000. Tá aqui, ó. Então 1000 metros, ó. Então se você pegar 40.000 e multiplicar por 1000, você vai achar esse valor aqui. Certo? Beleza. Só que ainda tá as unidades diferentes. Só que eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. Aí, agora eu faço a conversão de novo. Eu vou pegar o valor que está aí em cima e vou acrescentar mais 2 zeros porque eu vou multiplicar por 100. E aí eu transformei 40.000 quilômetros em centímetros. Aí agora sim eu posso operar com essa divisão aqui, ó, porque eu vou cancelar o centímetro daqui com o centímetro daqui, né? Eu posso cancelar esse zero daqui com esse zero daqui. E posso fazer essa divisão aqui, ó. 40 dividido por 8, que vai dar um 5. E agora acrescida de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então vai dar um 5 aí, né? Acrescida de 6 zeros. De 7 zeros, desculpa, contei errado, né? 7 zeros. Beleza? Então dá 50 milhões, né, de vezes em relação ao globo lá da Mafalda. A linha do Equador, né? Vamos lá. Próxima questão. Questão 9. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5 em relação ao objeto original. Parece artista, né? Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Beleza, vamos tentar entender melhor isso aí, né? É bem interessante essa questão. A primeira coisa, tem um vaso, né? O que aconteceu? Esse vaso quebrou, só que a gente tinha uma foto dele. E essa foto está na escala de 1:5. Quando eu digo que qualquer objeto está na escala de 1:5, é porque eu estou dizendo em quantas vezes ele foi reduzido, né? Então ele foi reduzido em 5 vezes. Então ficou menor. Então todas as dimensões dele aí, né, foi reduzida em 5 vezes. Foi dividida por 5. Certo? Então, por exemplo, se o vaso media 100 metros, por exemplo, né, você divide por 5, você vai ter 20. Então ele vai passar a medir 20 quando eu reduzo.
Então, foi reduzido em 5 vezes, né? Na foto. Da foto, foi, né, impressa uma cópia, só que pegou a cópia e aumentou 3 vezes, foi triplicada. Então, lá da foto, multiplica todas as dimensões por 3. E aí você chega a esse resultado aí. Uma foto, né, uma impressão com a altura de 30 centímetros. Lembrando que isso aqui é a impressão, né? Foi impressa dessa forma aqui com 30 centímetros. Beleza. Para você achar o tamanho desse vaso aqui, do primeiro vaso, né? Primeira situação, o que você vai fazer? Você faz o caminho inverso, né? Se você tem um vaso aqui de 30 centímetros, quer dizer que a foto que eu tinha, né? Que era 3 vezes menor, né? Você divide por 3, vai ter só 10 centímetros de altura, beleza? Ou você pode pensar assim, qual é o valor que triplicar dá 30 centímetros? 10. Então, na foto, o vaso tinha 10 centímetros, beleza. Agora, da foto, voltando para o vaso original, a gente sabe que essa foto foi reduzida em 5 vezes. Então, quer dizer que o vaso original vai ter 5 vezes o tamanho maior, né, do que essa foto. Então, o tamanho de 10 centímetros, multiplicado por 5, né, 10 vezes 5 vai dar 50. Então, esse vaso tinha 50 centímetros antes dele quebrar aí, né? É só você fazer o caminho inverso. Se você dividiu por 5 e depois multiplicou por 3, faça o contrário. Divida por 3, depois multiplique por 5. Aí você acha os 50, né, em relação aos 30 centímetros que você tinha. Por último, e a questão mais fácil, né? Diz o seguinte. Um semáforo ele é composto geralmente de 3 círculos de luzes coloridas, né? Vermelho, amarelo e verde. Todo mundo já conhece. A cor vermelha indica que o veículo deve estar parado e permanecer assim até que a cor verde volte a acender. O gráfico apresenta a variação de velocidade de um carro ao longo de um percurso de 15 minutos de duração, da residência de uma pessoa até seu local de trabalho. Durante esse percurso, o carro parou somente nos semáforos existentes ao longo do seu trajeto. Enquanto os semáforos ele parou, né? Vamos aqui. Questão bem fácil, ó. Bom, aqui eu tenho alguns pontos críticos, né? Que é aqui, por aqui, aqui também e aqui também. Nesses pontos aí, o que aconteceu? A velocidade dele é 0, né? Então, no eixo T aqui, ó, a velocidade é 0. Significa que nesse ponto, nesses pontos aqui, nesses aqui e nesses aqui, o cara estava parado. Tranquilo? Aí uma pessoa desavisada vai dizer, não, então se ele estava parado, ele estava no semáforo, então eu vou marcar aqui 4. Só que não, né? Por quê? Porque se você observar bem o texto, o percurso que ele fala aqui, né, é de onde? Da sua residência até o local de trabalho. Então, ele parado aqui no início quer dizer que ele estava parado saindo da residência. Então, esse ponto aqui, o primeiro, não corresponde a um semáforo. Da mesma forma aqui no final, ó, por que que aqui a velocidade está 0? Porque ele chegou no local de trabalho. Então, onde é que ele estava parado aqui? De fato, no semáforo. Aqui, estava no semáforo e aqui também. Beleza? Ele passou um certo tempo aqui, ó. Percebe que aqui não é só um ponto, é um intervalozinho. Então, ele passou um certo tempo parado no semáforo. E aqui também ele passou um certo tempo parado no semáforo. Portanto, ele parou em 2 semáforos.